Opa, fala aí, meu nome é Joto e bem, antes da gente ir pro vídeo eu tenho que dar dois avisos aqui. Primeiro de tudo, não veja esse vídeo enquanto coma. Segundo aviso é justamente o motivo do porquê que eu tava meio sumido. Resumidamente, minha mãe se meteu no problema, ela teve que ir pro hospital, minha vida virou uma bagunça, mas eu já tô um pouquinho mais estabilizado, eu acho que eu posso gravar agora. Então, ok. Bora. Sabe, algum tempo atrás eu postei esse vídeo aqui. Nesse vídeo, assim, eu especifiquei dois temas: local e horrorcal. Local é uma pessoa da internet que é geralmente zoada, até dando um resumo bem porco, é tipo isso. E horrorcal são pessoas que geralmente no começo eram locals, mas que depois foram descobertas por serem criminosos. E hoje eu vou falar de uma pessoa que, pelo menos pra mim, é considerada a primeira horrorcal. Então, antes da gente ir, dá like, se inscreve, se quiser comentar uma coisa, comenta, compartilha e bora. Nikolaus Boyd Stolzenberg, nascido em 1º de setembro de 1991. Possivelmente deve ter um desvio mental ou é muito trouxa. O Nick, já adianto, é a pura definição da palavra nojento. Para começar, a higiene pessoal dele era horrível. Sério, ele não escovava os dentes e não minto quando digo que ele sempre foi assim. Ele não tomava banho, no máximo raramente passava água no cabelo. E ele é assim desde criança. Porque ele mostrou certas fotos dele criança e pasmem, a boca lascada dele tá aí. Além disso, Nick também já admitiu ter coprofilia, que em resumo é... Caramba, como eu faço em YouTube me lascar? Comer o que tu já botou pra fora. Já é melhor deixar avisado aqui que não veja esse vídeo comigo. Infelizmente, ele fazia questão de mostrar pra todo mundo que ele gostava disso. E pra piorar, misturar isso com a falta de higiene dele, fazia ele espalhar a dita coisa que ele amava pela parede da casa. Que ele não morava sozinho, porque pelo visto aquele homem adulto morava com a tia e a avó. E dando um spoiler, tia e avó essas que ele pretendia ter atos. Eu não aguento mais. Bem, e não é de surpreender que o Nick era solitário. Afinal, ninguém ia querer chegar perto dele. Então sua válvula de escape era a internet. Mas em específico fóruns. E mais específico ainda, de Homestar Runner, que eu nunca ouvi falar. E num fórum aleatório, ele conheceu a Ana. A Ana era uma garota que falava com o Nick, possivelmente por não saber da realidade por trás do PC. E digamos que o nosso cavalheiro se apaixonou. Como? Não sei. Bem, o nosso gambá da vídeo aqui se apaixonou pela Ana, que pro azar dele tinha namorado. Além disso, o Nick só podia falar com a Ana mesmo quando estava na casa do pai. E assim, eu vou falar agora o negócio que era a vida do Nick. Bem, os pais do Nick são separados. A mãe se casou novamente e teve uma filha com esse homem. E o pai dele morava num canto. O Nick morava com a avó e a tia. E ele ficava nessa de ir pra casa da avó da tia até a casa da mãe. E ficava nessa. E dentre intervalos muito aleatórios de finais de semana, havia momentos em que o Nick passava um certo tempo na casa do pai, que ele era justamente onde ele podia ficar no computador sozinho. Afinal de contas, a mãe dele não deixava ele ficar perto do computador sozinho. Enfim, o Nick começou a ser meio inconveniente com a Ana, falando coisas de cunho sexual. E a Ana, vendo que tava meio esquisito, decidiu fazer uma coisa.
Sempre que o Nick começava, ela bloqueava ele pelo resto do dia e desbloqueava no dia seguinte. E assim, eu vou falar, foi uma boa ideia. Até que chegou o fatídico dia que caçamba! Então, lembra da minha irmã do Otaku Fedido? Bem, ele começou a falar um dia quando ele fez um estudo bibliográfico na menina. YouTube, pelo amor de Deus, eu não apoio nada que eu tô mostrando aqui. Esse vídeo, tá? Na verdade, todos os vídeos que eu faço são pra fins documentais. Pelo amor de Deus. Inclusive, tem detalhes nessa mensagem que eu me recuso a ler. Bem, depois disso, a Ana decidiu que não dava mais e parou de falar com ele. Porém, tem um problema. O Nick tinha algo com a Ana que beira a obsessão. Tanto que... Então, lembra do J-Sonic? E da pelúcia? Bem, o Nick tinha um travesseiro que ele fingia ser a Ana. E tu já sabe o ponto, né? Fora o mural da Ana. Que ele tinha uma parede cheia de foto da Ana na casa dele. E também ele postava um monte de foto da Ana, sem permissão dela. Como, por exemplo, essa daqui. Bem, depois que a Ana bloqueou o Nick, ele ficou stalkeando ela e tentando contato com ela a todo custo. Porque, pelo visto, ele é um neckbeard nato, que sempre irá atrás de sua dama. E dentre essas tentativas, tem essa aqui que o cara foi tentar falar com o Nick. Que em resumo é, o cara tenta falar o básico. Ela não te quer, ela não quer falar contigo. E o Nick falando, adivinha? Isso não é estupidez, é o destino. Merda, cara, tu não sabe compreender um não. Inclusive o Nick amava compartilhar nas redes sociais obras que mostravam sua apreciação por descartados, como músicas que não vão estar na descrição e me recuso a colocar aqui. E além disso, uma certa fanfic dele envolvendo... Prefiro não comentar. Além disso, vocês acreditam se eu falasse que esse Jamal assumia que era um Jack sem vergonha alguma? What? What you said. What is wrong with it? Say that. But there is... Well, okay, but you're proving my point. The pedophilia should not be illegal. It should. Because it is It is yet another illegal. one. It is. That is what I'm saying, though. It's a stupid... Chocante, eu sei. O Nick falava... Caçamba? Ele dizia que tava tudo bem. Crianças da mesma família estarem, né? Se forem educadas sobre isso. Que um bebê recém-nascido tem a mesma cabeça que um adulto. E que a lei que tomava esse tipo de coisa era estúpida porque crianças são capazes de consentir. Ok, necessito nesse momento de doses de cachaça e café nível Oceano Atlântico, balde de vômito do tamanho de uma caixa d'água e uma ponte pra pular dela bem bonitinho no final desse vídeo. Bem, rebater esses argumentos que são tão bosta quanto as que o Nick enfiava nas paredes é tipo botar um surdo pra ouvir música. Mas eu vou do mesmo jeito pros idiotas entenderem. Cara, primeiro que crianças não são capazes de consentir. Porque por mais que a criança não seja otária, esse tipo de assunto é algo que a maior parte não tem e não deve ter acesso. Por isso que eu apoio que desde pequenas as crianças devam ser educadas para aprender onde o adulto deve e onde não deve tocar. Esse tipo de educação que eu incentivo justamente por causa de coisa desse tipo. Fora esse argumento ridículo. O recém-nascido tem a mesma mente com o adulto. Irmão, tá na porcaria do nome. Recém-nascido. Acabou de nascer. Sabe, existe uma razão do porquê os adultos que ensinam as coisas pros bebês e pros mais novos no geral. Porque eles têm mais experiência de vida, que passaram por quase tudo que a vida tem pra oferecer. Um bebê não. Ele tá dando os seus primeiros suspiros. Nem raciocinar o que tem ao redor deles eles conseguem. Isso é tipo o pensamento básico de alguém com uma sociedade de QI, pô. Inclusive um vídeo meio irrelevante, mas que eu amei. Foi esse vídeo que o Nick assume que enfia o desentupidor no rabo. É engraçado.
Bem, depois de um certo tempo, creio eu que a mãe e o padrasto do Nick desconfiavam que ele tenha feito algo com a irmãzinha dele. Porque o Nick não podia ficar muito perto da garota e ele não podia ficar sozinho com ela, amando da mãe dele e do padrasto dele. O que, ok, é uma prática até que ok, mas... Vocês têm problema? Ok, provavelmente eles não sabiam, mas pra mim, se eu desconfio que o maluco fez isso com minha filha, eu encho o cara de porrada e não deixo ele nem pensar nela sem levar chute no saco. Inclusive, surprise, motherfucker, o Nick tinha fantasias de fazer sua mãe e seu padrasto fazer cosplay de Kushina Minato. Resumindo bastante o final desse caso, o Nick teve consultas neuropsiquiátricas e foi preso com a pena máxima de 40 anos. E agora, antes das considerações, vejam eu reagindo a alguns vídeos do Nick que eu peguei do canal do YouTube dele, já que o canal do YouTube dele tá vivo até hoje. E ignorem que o áudio tá meio carniça. Bora. Hey, okay, is it recording? Yeah, it's recording. Hey, this is Nick Bate, and I'm gonna give you a video tour of my room, and trying to speed through this really quickly because, like, O quarto, meu Deus. I've had to redo this video like a bunch of times because I keep running out of time. So, okay, let's go. All right, okay, Tá, calma aí, eu tenho que voltar isso aqui porque isso aqui é incrível. let's go. O quarto do cara parece o meu, velho. All right, okay. Not much light in here. Okay, well, this is my computer desk. I put my laptop on it and laptop accessories. Right now I'm using it, well, my laptop doesn't really work right now, so now I'm just kind of stacking crap on top of it. There's my dresser. Some clothes go in it sometimes. There's my bed. There's a pillow that I hug when I'm sleeping, because I literally need to hug something while I'm sleeping, or... Nossa, que bonitinho. Que bonitinho. Isso tá me lembrando muito o travesseiro da Hannah, cara. And drinks. And here's some panties. Drinks. And here's some panties. Por que, caralho, suadores, o cara tem calcinhas? Tá bom? Eu não vou julgar ele. Que diabo de que é isso? Ele tá julgando o quê? There's the wall of Anna. Sometimes I put other things. Meu Deus! Que isso? There's my PS2. Ô, meu irmão, tu não quer me vender esse Play 2, não? Tu não vai usar mesmo? Tu já tá preso? Quer me vender esse Play 2, não? Stuff. There's my cat. Meu Deus, sai daí, gatinho, sai daí, meu Deus. Gato, saia de perto desse monstro. Não. I have like my Coffee Crew comics and stuff in it. Captain, get out here. And Eu vou ter que censurar isso na edição, cara. Eu vou ter que censurar o rosto da Ana na edição. ow. Here's a bathroom. There's a toilet. There's a plunger that I use as a butt plug. There's Não, volta, pelo amor de Deus, volta. Here's a bathroom. There's a toilet. There's a plunger that I use as a butt plug. O cara acabou de admitir que ele viu desentupidor na bunda, velho. O cara acabou de admitir que ele viu desentupidor no rabo. There's a mirror. This is usually where I take pictures of myself. There's a sink. Here's some baby oil that I use as a lube for jacking off with, or for putting things in my butt. O cara acabou de admitir que ele enfia coisa no rabo.
Bem, agora que vocês viram tudo, vamos para as considerações finais. É muito claro que o Nick tem um sério problema mental, registrado inclusive em seu registro psicológico, que o próprio disponibilizou publicamente. Que se vocês quiserem ver como é, o vídeo do Kramer the Raven, ele lê o registro tudo bonitinho pra vocês. E óbvio, vai estar na descrição. Mas mesmo que o Nick tenha problemas mentais, isso ainda não tira o fato que ele é um filho da mãe completo. O cara falhou em tudo como ser humano. E eu só tenho dó da tia e da avó dele que conviveram com ele fedendo a rato a vida toda e tendo que acompanhar a falta de crescimento desse estorvo. Porque ele pode ter crescido fisicamente, definitivamente, mas mentalmente ele tá mais que atrasado. E confesso que achei estranho que mesmo com esses comportamentos anti-higiênicos dele desde criança, a tia e a avó não procuraram saber de onde isso veio. E ainda mais porque não procuraram internar ele quando ele fazia esses trem depois de adulto. Além da mãe do padrasto dele, eles podiam até não saber, mas a julgar pela decisão deles, é óbvio que eles ao menos confiavam que o Nick fez aquela coisa. E pra eles terem tomado essa decisão, algum sinal a garota deve ter dado. Ou eles notaram algo estranho nos dois. Mas que tipo de pai obriga a filha a conviver com a criatura que fez coisa errada com ela, meu Deus? Sério, é igual eu falei, se eu chego a desconfiar que o homem fez algo com minha filha, eu garanto que esse cara vai nem levantar da cama de porrada no dia seguinte. Mas ok, são os pais dele, a decisão é deles sobre essa situação. E por fim, sobre a Ana, coitada da piveta que teve que aguentar esse troço mocorongando pro lado dela por tempos. Sério, o único erro da Ana não foi simplesmente não se afastar do Nick quando ela viu os papos que ele tentava puxar com ela. Mas bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e... Falou!